Um assunto que traz muitas dúvidas no meio cristão é os dons espirituais. Porém, para falar desse assunto, precisamos de uma base para que o entendimento dos dons seja possível. Então, nesse momento, faremos uma introdução a esse assunto. Falaremos de elementos que precisamos entender primeiro para que possamos realmente compreender melhor os dons. Vamos falar de como se inicia a caminhada com Jesus. Vamos falar do nascimento de uma nova criatura e da integração dessa nova criatura ao corpo de Cristo. Tudo começa quando estamos afastados de Deus, sendo um homem ou uma mulher totalmente diferente daquele que Deus idealizou quando nos criou. Afinal, Ele nos criou à imagem e semelhança dele. Este sempre foi o propósito e ainda é. Mas não dava, e muitas vezes ainda não dá, para ver em nós muita semelhança com Deus, não. Nós estávamos vivendo nossa vida sem perceber nenhum problema em nós. Às vezes, conseguíamos perceber algum problema em nossas vidas, mas em nossa mente esses problemas eram causados pelas situações, por outras pessoas, não por nós mesmos. Até que temos um encontro com Jesus. Este encontro nos faz reconhecer quem Ele é e quem nós somos. Então nos entregamos, abandonamos tudo o que somos. Nasce uma nova mulher, um novo homem, um ser que volta às origens daquilo que Deus o criou para ser. Um ser à imagem e semelhança de Deus. E isso somente acontece quando a entrega não é motivada apenas por circunstâncias, mas sim por uma real e verdadeira mudança de mente. Para refletirmos mais sobre esse processo e como ele é mesmo necessário para exercermos algum dom dentro do corpo ao qual fazemos parte, convido vocês para vermos como esse processo ocorreu na vida de um homem que serviu a Cristo com muita dedicação e tinha muitos dons. Vamos analisar o processo que aconteceu na vida de Paulo. Então, primeiro vamos falar de como aconteceu esse encontro com Jesus, da entrega de Paulo e do nascimento de um novo Paulo. Este relato está em Atos 9, a partir do versículo 1, e diz assim: Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres pertencentes ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Estes primeiros versículos mostram quem Paulo era. Um homem que servia a Deus com muito zelo dentro das tradições do seu povo. Povo este que se orgulhava por ser o povo escolhido. Povo com o qual Deus estabeleceu uma aliança. Povo para o qual Deus deu mandamentos a serem seguidos. Mandou meditar em sua palavra de dia e de noite. E eles tinham por regra decorar o Pentateuco ainda criança. Sabiam decorado todas as regras, todas as palavras que ainda temos hoje em nossa Bíblia, na parte que costumamos chamar de Velho Testamento. Este era Paulo, um homem que zelava por manter viva essa aliança que Deus estabeleceu com seu povo. Alguém que provavelmente conheceu pessoalmente Jesus. Digo isso porque ele era judeu e era hábito deles ir a Jerusalém na Páscoa para adorar a Deus, como as Escrituras pedem que o povo judeu faça. Muito provavelmente ele viu Jesus, ou a ouviu em algum momento, ou ao menos viu ele ser morto por blasfemar, alegando ser o Filho de Deus. Um absurdo na mente de Paulo uma afirmação desta. Um insulto a Deus que ele, como fariseu zeloso pelo pacto de Deus com seu povo, não podia permitir. Ele precisava fazer algo para defender Deus destes que os fariseus consideravam malucos, blasfemos, hereges, que estavam crendo que esse Jesus era realmente o Messias. Ele não podia permitir que estes homens fizessem seu povo abandonar Deus. Por muitas vezes seu povo tinha abandonado Deus, e isso tinha sido terrível.
Ele precisava fazer algo para impedir, e era isso que ele estava fazendo nesta viagem. Vamos continuar o texto bíblico. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade. Alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E eles o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego. Não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: Vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que o ouviam ficavam perplexos e perguntavam: Não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Todavia Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Aqui temos a história de como Saulo conheceu Jesus, reconheceu quem Jesus é, entregou sua vida nas mãos de Jesus para ser transformado, entregou todo o seu entendimento para ter a mente renovada pelo conhecimento de Cristo. Deixou morrer o velho Saulo com todos os seus objetivos, propósitos, maneira de ser, de viver, e nasceu um novo homem. É importante que essa transformação que ocorreu com ele fique bem clara em nossa mente. Nesse mesmo trecho que lemos, temos uma ótima percepção da transformação de Saulo e ele mesmo nos conta mais sobre quem ele era e quem ele se tornou em Filipenses. Filipenses, capítulo 3, versículos do 1 ao 14. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães. Cuidado com esses que praticam o mal. Cuidado com a falsa circuncisão. Pois nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível.
mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Este texto confirma tudo o que falamos sobre quem Paulo era e nos mostra como ele se transformou. Quando ele teve a certeza que estava errado, ele mudou. E essa certeza só veio porque Jesus mesmo falou com ele. Ele teve certeza que todo o empenho dele para servir a Deus estava equivocado. E como estes textos mostram, ele se esvaziou de si mesmo e se encheu de Cristo para viver uma nova vida. Também podemos perceber naquele primeiro texto que lemos que assim que Paulo vivenciou seu encontro com Jesus e se transformou, ele já passou a fazer parte do corpo de Cristo. Vejamos novamente a parte final do texto, em Atos 9, a partir do final do versículo 18. Levantando-se, foi batizado, e depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Para conseguirmos identificar mais claramente, vamos recapitular o conceito que a Bíblia nos traz sobre igreja e corpo de Cristo. Em Colossenses, capítulo 1, versículo 18 diz: Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Então ele, Cristo, é a cabeça, e a igreja é o corpo. Agora vamos para Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27, diz: Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro deste corpo. Então, cada um de nós que está em Cristo é um membro do corpo de Cristo. Agora vamos para Efésios, capítulo 4, versículos 15 e 16. Diz o seguinte: Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então, devemos crescer, edificar-nos, cada um exercendo sua função. Mas qual função? No momento que passamos pelo processo que Paulo passou, nos tornando o que Deus nos criou para ser, o Espírito Santo nos concede dons visando um fim proveitoso. Mas vamos falar mais sobre este assunto em um próximo vídeo. Deus abençoe.